para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Pai, nós te rendemos graças. Nós te rendemos graças por mais esse culto, Pai. Pelo teu amor derramado sobre nós. Nós te agradecemos, Senhor, por mais essa noite, por essa semana, Pai, que ainda não terminou. Nós te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui e também os que vão assistir, Pai, através das redes sociais. Nós te agradecemos, Senhor. Mas nós te agradecemos também pelo teu sacrifício por cada um de nós. Nós te agradecemos pelo teu amor e por ter morrido por nós na cruz, para que pudéssemos ter vida em abundância, vida eterna. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado por ter derramado o teu sangue para que cada um de nós pudéssemos ter vida eterna e que nós não estivéssemos mais sobre o poder das trevas. Obrigada, Senhor, por ter nos resgatado do inferno. Obrigada, Senhor, por nos amar tanto. Obrigada, papai. Obrigada. Nós te rendemos graças. Nós te rendemos graças pela nossa família, pelos nossos empregos, pelas nossas casas, pelo alimento que está em nossa mesa. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos andar hoje livres do pecado, livres de qualquer impedimento para estar mais perto de Ti. Nós te agradecemos porque hoje nós temos vida em abundância em nós. Nós podemos hoje desfrutar da cura em nossos corpos. Nós podemos desfrutar da prosperidade. Nós podemos desfrutar do teu amor sobre nós, papai. Em cada gesto, em cada amanhecer, em cada dia em que podemos ver, em que podemos viver e ser transformados pela tua palavra. Obrigada, papai. Obrigada, Senhor, por todos os dias das nossas vidas. Obrigada. Obrigada, papai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que bênção, que bênção. Que bênção nós podermos estar mais um dia aqui. Não é um dia qualquer, mas mais um dia aqui, podendo desfrutar do melhor do Senhor para as nossas vidas. E para a gente poder começar, eu acho que vocês conhecem aquela expressão do quebra-gelo. Então, o pessoal que pudesse chegar mais pertinho, eu gostaria que vocês fizessem algo. Dessem as mãos. Podem ser duplas, casais, mas dessem as mãos. E possam estender assim, ó, bracinho assim, com as mãozinhas. E Deus, Ele ministrou no meu coração durante esses dias sobre obediência. Quem aqui é obediente? Amém? Amém, todos nós somos. E algo que Deus falou muito forte ao meu coração é que muitas vezes nós não estamos obedecendo aquilo que o Senhor diz para nós. E a obediência, ela precede o milagre. Nós temos como referência o amor de Cristo, quando Ele morreu por nós. E hoje nós somos o milagre desse amor. Ele obedeceu totalmente o Pai. E o bracinho deve estar doendo, né, gente? Mas por que que eu pedi para vocês fazerem isso?
Na vida, a gente só consegue obedecer se a gente tem um propósito. Se a gente tem algo dentro de nós, nos mantendo firmes e unidos. Quando eu disse para vocês darem as mãos, eu não disse por quê, né? Apenas disse. Em obediência, vocês deram as mãos. Só que uma hora o braço ele vai cansar. A gente não vai conseguir segurar. E a gente vai querer desistir. Muitas vezes a gente acaba desistindo. Mas e se eu disser para vocês que tem um propósito de vocês estarem segurando as mãos com os braços assim? E esse propósito é que a vida do irmão que está do lado de vocês, ela só pode ser vivida graças ao segurar das mãos aqui. Então, se vocês soltarem a mão, o irmão do lado morre. Então, a vida deles, dessa pessoa que está aí do seu lado, ela depende do seu segurar, do seu manter. Então, o propósito da sua vida é segurar a mão do irmão. Mas, às vezes, a gente pode falar assim, mas é qualquer irmão? É qualquer irmão. É qualquer irmão. É segurar a mão do nosso marido. É segurar a mão dos nossos filhos. É segurar a mão da nossa liderança também. E a obediência, ela vem através do amor. Então, quando nós amamos o outro e sabemos que essa pessoa depende de viver, graças ao meu segurar, isso se torna diferente. Os nossos olhos começam a ver diferente. Cristo, sabe? Eu gosto de imaginar quando a gente lê a passagem que ele ficou pendurado na cruz para que nossos pecados fossem levados. Eu fico imaginando ele com os braços erguidos, pregados ali, com muita dor, mas ele tinha um propósito, ele tinha uma visão, ele nos via. Então era isso que sustentava ele. Amém? Podem soltar as mãozinhas e dar um abraço no irmão ao lado. Porque que eu desejei cada segundo, sabe? Do meu respirar, do meu viver, estar perto de Cristo. E essa palavra veio ao meu coração de uma forma bem peculiar. Deus, ele deu um direcionamento e disse assim para mim um dia, que eu estava aqui ajudando na limpeza da igreja, em que ele disse assim, porque antes eu estava me questionando, por que é tão difícil a gente obedecer a palavra do Senhor? Por que é tão difícil a gente ler, praticar e obedecer? E eu estava me questionando. Foi quando o Espírito Santo disse para mim assim, ministre. E por questões de segundos, irmãos, eu falei assim, quem eu, Senhor? Eu? Ministre. Fale sobre obediência. E sabe o que hoje eu quero trazer assim para vocês? Muitas vezes, Deus, ele nos dá direcionamentos. Ele nos diz, não que sejamos fantoches, amém? Mas ele nos traz direcionamentos. E nesse direcionar, a gente se pega dizendo, eu, Senhor, por que eu? Manda fulano, manda o irmão, manda a irmã. Não, eu não. Mas Deus, ele revela algo para você que é para você fazer. Não é para o irmão. Porque o que habita dentro de você, nós sabemos que nós habitamos o poder, o amor, o Espírito Santo. Amém? Mas o amor, as experiências, muitos ensinamentos que estão conosco, pode muitas vezes ajudar o irmão. E a gente às vezes nem sabe. E eu quero pedir para vocês, para a gente começar a nossa palavra de hoje, abrir lá em Lucas,
capítulo 6, versículo 46 até o 49. Aqui eu tenho na versão Almeida Revista e Atualizada. E na palavra diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profundamente vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Nessa versão, nós podemos ver Deus falando assim: não fazeis o que vos mando. Na versão A Mensagem, nesse mesmo trecho, ele diz: mas nunca fazem nada do que digo. E aí é bem interessante essa versão, eu gosto muito dessa versão também, em que tem um trecho em que ele compara, há uma comparação, né? Há uma comparação ali, em que, vou ler aqui para vocês. As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa, que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Na versão Nova Bíblia Viva, tem essa palavra obedecem. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não me obedecem? E aqui, nesse versículo, o Evangelho de Lucas, ele vem dar um panorama para a gente. Tá? Eu vou trazer aqui rapidinho para vocês, que ele foi especificamente escrito para Teófilo. Teófilo, ele era, digamos assim, ele era um oficial do Império Romano, onde ele tinha uma alta patente. E ele tinha muita vontade de entender, de conhecer aquilo que Jesus já estava fazendo. E ele foi um patrocinador para que Lucas pudesse, de certa forma, investigar, para saber se era realmente verdade aquilo que Jesus dizia, Jesus estava fazendo. Então, o Evangelho de Lucas, ele foi endereçado a esse oficial. E nós também vemos lá em Lucas 6,46, que é Jesus contando a parábola de um sábio e de um insensato. Esse versículo, ele também, essa história, essa parábola, ela também aparece em Mateus 7, 24, 27. E para vocês poderem entender assim, quando Jesus contou essa parábola, naquela época, alguns discípulos, eles já mostravam sinais de falsidade e desigualdade. Então eles tinham isso de chamar Senhor, Senhor, mas na verdade eles não cumpriam aquilo que Deus dizia para eles. E interessante que em grego, a palavra Senhor, como é descrita aqui na Bíblia, é kurios, né? E significa mestre a quem se deve seguir com lealdade absoluta. E o objetivo dessa parábola, dessa palavra que Jesus ele estava ensinando para as pessoas ali, era que ele pudesse alertar sobre o juízo final, que era quando somente sobreviveriam os que estivessem firmados na rocha. E aí nós vamos lá para 1 Coríntios 3, 11, onde a palavra diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está pronto, posto, que é Jesus Cristo. Na carta de Coríntios, Paulo ele escreveu para a igreja de Corinto
porque justamente eles estavam muito atrelados ao que era carnal, ao que era religioso, digamos assim. Então eles não tinham essa espiritualidade. E essa carta, ele na verdade é um manual para os cristãos. Então, da forma como devemos ser, devemos andar. E mesmo considerando os diversos dons espirituais que capacitavam muitos membros da igreja para o produtivo serviço cristão, em Corintos, as pessoas, né, os membros ali, eles eram ainda imaturos. E Paulo, ele, de certa forma, ele se dispôs a trazer essa luz para eles, a trazer essa revelação para eles. E aí o que acontece? A igreja naquela época, ela tinha algumas práticas equivocadas, como murmurar e trazer divisões para dentro da igreja. E esses exemplos a gente vê num versículo que nós conhecemos bastante, que é 1 Coríntios 1:10, onde diz para falarmos a mesma língua. Amém? Só fazendo um panorama aqui para vocês. E lá em 1 Coríntios 3:10, Paulo, ele instruía a todos como era para ser o dever dos ministros, né? Como os ministros deveriam se portar. E a gente vê lá, eu acho que eu anotei errado, gente. 1 Coríntios 3:10, eu acho que eu anotei errado. Não. Pode passar para a gente, por favor? Na palavra a gente vê duas situações, onde o alicerce, deixa eu só voltar aqui, onde o ouro e a prata e vários tipos de pedras, elas eram usadas para construções. E a gente vê que o alicerce, ele era construído dessa forma e também era construído as casas, através de palha e outros tipos de materiais. E nesses dois cenários, resumindo aqui para vocês, ele traz na palavra, deixa eu ver aqui, que é o seguinte, no primeiro exemplo, onde Paulo dá esse exemplo, né, do alicerce ser construído com pedras preciosas, era justamente sobre a nossa vida, sobre a forma como nós deveríamos agir diante da obra do Senhor. E a outra também, só que ele já falava assim, o trabalho representa, né, nesse segundo grupo, o trabalho realizado sem sinceridade e pureza de coração, apenas como atividade profissional, sem compromisso ético e moral com Deus e com as pessoas. Hoje, muitas vezes, a gente vê a questão da obediência, ela ser tratada de uma forma como uma palha. A gente agir de uma forma com desdém, sabe? Às vezes Deus fala assim, liga para aquele irmão, liga para ele, pergunta como é que ele está. Aí a gente, mas eu estou tão cansado. Poxa, eu trabalhei tanto hoje, ouvi tanta gente falando na minha cabeça, não, amanhã eu ligo, Senhor. Amanhã eu faço. Muitas vezes Deus fala, faz uma visita para aquele irmão. Não, Senhor, poxa, andei tanto hoje, saí lá do hour, vim, sabe? Não, amanhã eu faço. Mas também tem tarefas simples. Amanhã eu começo a academia. Mas, e aí, Jesus volta, eu vou começar a academia, gente? Não, né? Não tem como. A academia, eu estou dando esse exemplo porque é algo prático. Você vai lá, faz a inscrição, faz os exercícios, volta para casa. Mas e quando essa ordem de Deus é para você interceder e orar por um irmão, e esse irmão não sobrevive?
e esse irmão não vai estar lá no outro dia. E esse irmão pode ser o seu pai, pode ser sua mãe, pode ser um filho, pode ser alguém também que você nem conhece. Muitas vezes, Deus ele nos comunica algo para fazermos e a gente simplesmente não quer fazer. E não é somente algo grandioso, sabe? Assim, vamos fazer uma reforma aqui na igreja, vamos fazer algo. Não, muitas vezes é algo simples. E quando eu falo simples, é pegar um copo d'água e levar para um irmão. E aí eu me pergunto, sabe? Porque a palavra, quando ela chega, ela primeiro vem para a gente. E ela transforma a gente, antes da gente levar. Eu me perguntei, o que Deus me pediu que eu não estou fazendo? O que Deus me deu direcionamento que eu não estou fazendo? E isso não é um julgamento, não é algo para a gente se cobrar, sabe? Porque se a gente está andando e erra o caminho, a gente volta. Só que eu não quero que vocês entendam isso como algo banal de, tá tudo bem, se eu errar, tá tranquilo. O nosso espírito, ele testifica o que vem de Deus. Pode ser que algumas vezes a gente começa a se perguntar, mas será que é de Deus? Será que eu tenho que ligar mesmo para esse irmão? Será que realmente eu tenho que fazer isso? Eu poderia dar vários exemplos de situações que a gente já viveu. Mas eu gostaria de citar só um. Até porque não é sobre mim, é sobre ele. Certo dia, nós fomos fazer compras e nós tínhamos R$300 na conta. O Ailton ainda não estava podendo trabalhar totalmente, por causa da cirurgia. E eu tinha aprendido que amar também é honrar meu marido, e não é cobrá-lo. Não é exigir dele que ele me dê coisas. E aí no dia que a gente foi no mercado, a gente combinou, falou, vamos só pegar o básico. Falei, ok. E eu passando nas fileiras dos shampoos, dos condicionadores, eu vi um que eu gosto muito, que é de uma marca. E eu olhei e falei assim, nossa, tá caro. Eu falei assim, não tem como eu levar. Se eu levar esse shampoo, eu não vou levar um pacote de feijão. E aí eu tive, dentro de mim, questão de segundos, a vontade de falar, poxa, meu marido não tem condição de dar isso aqui para mim. Eu queria tanto. Só que eu lembrei do que eu tinha aprendido. Que Deus é suficiente, é Ele que nos sustenta. Ele que é o dono do ouro e da prata. Meu marido é um canal dele para a minha vida. Deixei lá, falei, amém, eu vou resolver as outras coisas, vou escolher o melhor lá. Tinha deixado bolachinha recheada, peguei básico mesmo. No dia seguinte, a gente tomando café, era um domingo, um irmão da igreja mandou mensagem para a gente, falou, vocês estão em casa? Eu falei, a gente está sim. E aí eu falei, bom, ele deve trazer alguma coisa para o meu marido consertar. Na época ele ainda mexia com formatação de notebook e tudo mais. Eu falei assim, bom, ele vai trazer alguma coisa. Esse irmão, quando parou na frente de casa, ele abriu o porta-mala, desceu com 3 caixas. Cheia de produto, cheia de compras e tudo mais. Eu assustei, eu falei assim, nossa, fiquei tão feliz. Eu falei assim, puxa, sabe? Aquela alegria assim no coração. Você fala assim, meu Deus, que bom. Agradecemos. Ele falou, olha, eu estava orando hoje. Eu estarei no louvor, estava escalado para o louvor. Ele falou, eu estava em consagração, orando, e Deus mandou trazer essa cesta aqui para vocês. E a gente ficou com aquela cara assim, sabe? De criança assim, quando fica, ai, que lindo, obrigada. E aí ele foi embora, a gente agradeceu, tudo mais, né? Porque você fica sem graça, você fala assim, nossa, como assim a pessoa... E aí eu fui tirando as coisas de dentro da caixa. Fui tirando. Irmãos, bem no fundo da caixa, assim,
Quando eu tirei tudo, a Ailton até assustou, porque eu comecei a chorar compulsivamente. E eu chorava com tanta alegria. E Deus falava assim para mim: eu sou o supridor. Eu cuido de você. Eu sou o teu pai. Quando eu olhei aquela caixa, eu vi um kit de shampoo e condicionador da marca que eu queria. Poderia ser um Darling da vida. É maravilhoso, tá, gente? É maravilhoso esse shampoo. Eu também gosto, cheirosinho. Mas foi exatamente a marca que eu tinha olhado. E eu pensei: tá bom, tá tudo bem. Depois eu compro. E não o bastante, porque Deus, Ele é um Deus maravilhoso. A gente também ganhou, era a época de Natal, assim, a gente ganhou aquela, acho que é Colomba Páscoa, não, era panetone, né, amor? Acho que era um panetone da Balduco, um chocotone. E por que eu estou citando com detalhes e a marca? Porque foi exatamente quando eu olhei, eu falei assim: eu queria tanto levar por causa das crianças. E chegou na minha casa a mesma marca. E muitas vezes, irmãos, Deus, Ele vai trabalhar, muitas vezes, 100%. Deus, Ele vai trabalhar através da vida de cada um de vocês, para ser resposta de oração na vida do outro irmão. Sabe, muitas vezes, a vida de vocês será a resposta de oração. E isso só vai acontecer se a gente obedecer. Ah, mas será que... Não, a gente tem que obedecer. A gente tem que obedecer a palavra. Porque você imagina, assim, enquanto eu estava lendo e preparando a ministração, eu fiquei imaginando os irmãos na igreja de Corinto. Sabe? Cada um para um lado. Não, porque eu não quero fazer isso aí não. O quê? Não, eu? Não vou fazer isso aí não. Aí eu ficava imaginando assim, as irmãs. Ah, não. Ah, olha lá meu marido. Não, meu marido não quer fazer aquilo dali. Ah, não. Aquela murmuração, sabe? E Paulo tentando falar assim: gente, acorda. Acorda. Deus está falando para a gente fazer isso. Deus está falando para nós construirmos o alicerce das nossas vidas com ouro e prata. Que isso não vai ser queimado. O ouro e a prata, alguém já tentou queimar ouro e prata e pedras preciosas? Não queima. Agora, se você pegar um fósforo e jogar numa palha, pega fogo que, se você não sair de perto, você também é queimado. Então, Paulo, ele dizia: gente, vamos construir aqui uma base sólida, um alicerce. E aí vocês imaginam que quando eles diziam Senhor, Senhor, era praticamente assim: Senhor, peraí, você está me chamando? Você quer ser instrumento da minha palavra? Então peraí, eu vou te... Não, peraí, Senhor, não, peraí, calma aí, deixa eu esconder aqui. É praticamente quando a gente fala assim: Senhor, eis-me aqui. Parece que tem até um medo, né? A mãozinha vai ali meio tremendo assim. Não tem que ter medo, irmãos. Não tem que ter medo de falar: Senhor, eis-me aqui. Que a tua obra seja feita através da minha vida. Porque o mesmo Deus que Ele traz para você instruções, Ele vai te capacitar. Ele vai te trazer recursos. Sabe? Então, às vezes, quase 100%, Deus, Ele dá instruções e a gente está assim, ó. Igual aquelas crianças mimadas. Não quero ouvir, não quero ouvir. Vocês, quem tem filho sabe que às vezes a gente passa uma orientação para a criança fica assim, ó. Ela não quer ouvir. Ou ela coloca o dedinho no ouvido, ou ela olha para o lado, finge que não está te escutando. E a gente, quando é casado, que a gente vira para o marido e fala assim: amor, não vamos para essa rua aqui não. Aí o marido fala assim: nós vamos. E aí você fica ali por dentro, fala assim: mas não vamos aqui, ó. Se você entrar aqui nessa rua, você vai parar num beco, num breu, vai... Ele fala assim: nós vamos. E aí, pode ser que dê muito bom, ou pode ser que também não dê muito bom. E aí na hora a gente olha assim: cadê o GPS? Porque a gente tem que entender que o nosso GPS é Cristo, é a palavra.
E aí, muitas vezes, nesse do eu vou por aqui, a gente se perde. Então, uma vez eu falei pro meu marido, e falando também ao contrário, assim, do outro lado, né? Os maridos às vezes falam assim, meu bem, não vamos gastar o limite que está no cartão reservado para as férias. A esposa, mas eu gostei tanto daquela bota, mas eu gostei tanto daquele casaco. Ai, eu queria ficar bonita, fazer ali um negócio no cabelo diferente. Aí o marido fala, mas meu bem. E aí a gente quer, pelo simples fato de querer. E aí lá na frente, as finanças fazem isso aqui, aí a gente fica assim, Senhor, me ajuda, repreendo Satanás. Aí Satanás olha e fala assim, mas eu não fiz nada não, meu filho. Tá? E aí a gente vai vivendo assim. Só que quando é relacionado à palavra, o ministério. Porque, irmãos, às vezes a gente fala assim, mas eu não fui chamada para nada. Foi sim. Todos nós, a partir do momento que nós nascemos de novo, nós fomos chamados para sermos reconciliadores da palavra de Deus com o mundo. Nós somos ministros da palavra. Ministro da palavra não é só quem pega o microfone e vem aqui na frente. Todos nós ministramos a palavra na vida de alguém. A nossa conduta, a nossa vida é um ministrar da palavra. Então, vocês imaginam hoje em dia, gente, levantando as mãozinhas, Senhor, eis-me aqui. Como a gente cantou aqui no louvor, a Ele a honra e a glória. Mas aí vira ali a esquina, não precisa nem ser uma pessoa que é morador em situação de rua. Vira ali, a gente às vezes vê o irmão parado assim, esperando o Uber. Aí você está dentro do seu carro quente e você fala assim, o quê? Eu vou dar carona? Deus que cuide dele, eu vou para minha casa. Meu irmão, espreme todo mundo dentro do carro. As rodas não vão explodir não, meu irmão. Sabe? A gente fala lá em casa assim que o nosso carro não é pra gente. É para a obra do Senhor. A gente já colocou até, acho que, cano de fio dentro do carro. Aí você olha assim, você fala assim, ai. Deus fala assim, mas o carro não é seu. Você não pediu o carro. E por que eu falo assim da questão de bens materiais? Porque, irmãos, eles vão acabar. Eles são como a palha. Vai acabar, vai destruir. E a sua presença na vida de alguém? Como é que vai ser? Eu tenho testemunhos incontáveis de como várias pessoas aqui da igreja mesmo foram bênção na nossa vida. E aí você imagina se eu chegasse e falasse assim para o meu marido, não, agora que está tudo bem, ó, a gente está tranquilão. Não vamos orar pelos irmãos, não. Não vamos ajudar, como a Michele, a reverenda, falou aqui no domingo passado. Da gente ajudar os irmãos que têm empresas, sabe? De comprar com eles, de indicar. Gente, não custa nada. Às vezes a pessoa fica ali 10 horas naquelas redes sociais, só rindo com aquelas, sabe? Aquelas coisas assim, inúteis. Mas não é capaz de falar assim, irmã, qual que é o seu Instagram? Eu vou marcar aqui, eu vou te indicar. Irmão, não cai o dedo. Sabe? Não cai o dedo, o bolso ele não fica vazio. Porque a gente tem que ter essa noção, sabe? Da palavra. A gente tem que viver a palavra. Porque andar em amor, a gente pode falar assim, fulano anda em amor. Não é andar em amor assim. Olá, irmãos. Tudo bem com vocês? Não, meu querido. É muitas vezes ter que corrigir. Eu já tive situações em que eu precisei corrigir. Não pessoas, mas assim, me corrigir. E Deus, Ele é amor. Assim como também eu tive situações em que eu precisei chegar na pessoa e falar assim, olha, então não tá legal isso aqui. Quase morrendo. Mas, e a nossa vida? A gente vive aqui um dia após o outro. Eu vou comer hoje, eu vou viver hoje, eu vou ser o hoje. Eu. E ele?
E o nosso Deus, sabe? Porque é bonito a gente encher a boca e falar assim, nosso Deus, Ele é o meu Deus. Eu quero que Deus olhe para mim, para vocês, para cada um de nós e fale assim, meu filho. Ele enche a boca e fala assim, meu filho. Sabe, irmãos, a gente não pode querer viver pela aparência. E por que eu digo pela aparência? A gente chegar e falar assim, às vezes olhar, a Jennifer está aqui bonitinha. Ela não precisa de nada não, olha lá como está linda hoje, todos os dias. E a gente chegar e falar assim, não, ela não precisa de nada não. Precisa, sabe do quê? De oração. Ela precisa que a gente se levante em oração. Mas pelo quê? Não interessa. A gente ora para que ela tenha cada vez mais sabedoria, para que o Senhor guarde a família dela, a vida dela, para que ela seja instrumento da palavra na vida dos outros. Só que a gente não precisa ficar assim, mas... E às vezes, muitas vezes, aqui não, né? Glória a Deus. Muitas vezes, quando a gente fala assim, vamos orar por fulano? Irmãos, a primeira coisa que a pessoa pergunta, o que está acontecendo? Você está sabendo de alguma coisa? E aí, às vezes a gente fala assim, não, mas não é nada, né? Não é nada isso daí. Lá na palavra diz, justamente, que a gente... Eu vou achar aqui, tá? Calma. Eu vou achar aqui. Que além da murmuração, que isso é uma brecha, é uma porta para desobediência. Lá em Provérbios 25, 9 e 10, consegue colocar para a gente aí, irmão? Lá em Provérbios 25, 9, 10. Fala justamente sobre o quê? A fofoca. Irmã, não, mas... Irmão, a fofoca não é só você chegar e falar assim, vocês sabem o que eu fiquei sabendo? Não. É você chegar, às vezes em casa, ligar para uma tia sua e falar assim, tia, a senhora não sabe o babado que eu estou sabendo lá do irmão dela. Meu querido, eu fico imaginando Deus assim, olhando e falando assim, não foi para isso que eu te criei. Não, minha filha, não foi para isso que eu te fiz, não. E aí a gente vai andando em obediência, a obediência na palavra. Muitas vezes, essa obediência, a gente está aqui todos os dias. E a gente tem nossos pastores, nossa liderança. E a gente sabe que eles têm ali, eu não falo cargo, mas é, digamos assim, uma nomenclatura. É um nome, tá? Só para a gente entender. Fulano é líder de um departamento X. Só que eu não gosto da cara do fulano. Porque eu conheço o passado do fulano. Porque eu sei o que o fulano fez. Mas ele é líder? Aí, meus irmãos, Jesus, ele não pôde manifestar os milagres. Ele não pôde por causa da incredulidade. Eu sei que pode a gente está tirando, de repente fala assim, mas você está tirando do contexto. Irmãos, quando a gente não crê na palavra, quando a gente não crê naquilo que Deus diz, é incredulidade. E aí a gente começa a julgar. E aí às vezes aquele líder, aquele pastor, aquela liderança, vamos colocar no geral, ele chega para a gente e fala assim, meu irmão, eu preciso que você me ajude a tirar as cadeiras daqui e colocar para cá. Aí o sentimento assim, eu vou obedecer ele ou ela? Mas eu sou muito mais velho que ele, o que é isso? Obedece. Porque quando a pessoa está numa posição de liderança, Deus escolheu, Deus a ungiu para aquele momento, aquele tempo. Então, quando a gente honra, quando a gente obedece, a gente honra a unção que está sobre a vida dela. A gente está honrando a Deus. E eu não estou dizendo que a gente não é para concordar, porque às vezes nós somos falhos, nós temos defeitos. E às vezes realmente a gente pode não concordar com a direção de uma liderança,
Mas é isso daí, quer dizer que eu tenho que chegar para um irmão e falar assim, você viu? Você viu o que a liderança falou? Sei não, hein? Acho que eu não vou não. Só que aí eu faço isso aqui, ó, eu vou dar exemplo da Jennifer, mas eu amo a Jennifer, não é isso, gente. Eu chego para Jennifer e falo assim, irmã, você viu o que o outro irmão ali, ele direcionou? Ai, não sei não, hein? Acho que não vou fazer não, você vai? O que eu estou fazendo? Eu estou incitando ela. E o pior, eu estou incitando ela a pecar. Por quê? Às vezes ela nem percebeu, irmãos. O coração dela está totalmente entregue para fazer. Aí ela vai parar e falar assim, não é que é verdade? Aí vai começar o quê? Ela vai começar a observar. Ela vai falar assim, você viu? Aquele líder veio de tênis. Era para ter vindo de sapato. Aí começa. E aí a gente simplesmente se esquece. Porque é muito bonito a gente chegar aqui no culto e obrigada, Deus, e se derramar. Mas você viu o sapato daquele líder ali? Você ficou sabendo que o líder não pagou? Irmãos, vamos cuidar cada um da nossa vida. Da nossa vida com Deus. Existem situações que a gente até tem abertura para chegar e falar, mas a gente conversa com a liderança. Ah, mas eu não confio naquele meu líder. Então conversa com o Espírito Santo. E Espírito Santo, olá. Sabe, eu brinco muito falando assim, olá Deus, sou eu de novo. Então, eu estou vendo uma coisa meio estranha assim com o irmão e tal. O que eu faço? Eu chego no irmão com os 2 pés? Ou eu chego na liderança e falo mal dele para a liderança? Irmão, ora. Pai, eu coloco a vida do irmão X, da irmã X, da minha liderança assim, nas tuas mãos. Eu estou vendo de um jeito, Pai, mas eles não estão vendo. Se o jeito que eu estou vendo é o certo, é o que o Senhor está me falando, abra os olhos. E eu estou aqui, Pai, para o que Ele precisar. Irmãos, e segue o fluxo, segue a vida. Porque a obediência, a gente fala assim, amém, eu vou obedecer. Mas a gente não está obedecendo com o coração. Muitas vezes a obediência também vem para a gente vir ao culto. A gente ligar para o vizinho, ou às vezes a gente passar em algum lugar e falar assim, Jesus te ama. Sabe, irmãos, eu creio que não vai demorar muito. Essas cadeiras assim, aqui como o irmão Johnny ministrou no outro dia, a gente não vai ter lugar aqui, irmãos. Só que não é só pela quantidade, é pela qualidade. Porque nós somos uma igreja que exala o amor de Cristo, sabe? Uma vez, teve uma pessoa de fora, que quando entrou aqui, ela falou assim, nossa, eu vejo o amor nessas paredes. Essa igreja, ela tem tanto amor. Quando eu cheguei aqui, uma vez eu ouvi a Elô falando assim, nosso pastor do amor, pastor Silvinei. Todos nós temos esse amor, o caráter de Deus em nós que aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, nós temos isso, a identidade dentro de nós, o caráter, o amor. A nossa liderança, ela não é, como eu repito, ela não é perfeita, irmãos. Mas caminham para que a gente possa seguir aquilo que Cristo nos ensina. Para sermos parecidos com Cristo e não naquela, eu sou mais de Paulo. Não, eu sou mais de... Nós somos de Cristo. Sabe? Recentemente a gente teve o pastor Clóvis sendo ordenado e licenciado junto com a irmã Michele. Irmãos, uma vez, eu não vou conseguir citar totalmente, mas uma vez eu cheguei para o pastor Clóvis e falei assim, graças a paz, pastor. Aí eu comecei a rir e falei, o senhor não é pastor, né? Acho que o senhor falou alguma coisa sobre os frutos, né? São reconhecidos. E às vezes as pessoas tendem ao quê? A viver o que a palavra, a não viver o que a palavra diz. Quando o pastor e a Michele, eles foram oficialmente levantados, né? Porque ordenados. Irmãos, muitas vezes, quando a gente vê alguém vivendo o chamado,
Eu não falo aqui, tá? Eu quero que vocês entendam. Mas muitas vezes as pessoas sentem inveja. Olha assim e fala assim, é pastor? Mas hoje, antes de vir, o Espírito Santo trouxe algo no meu coração e falou assim, não se esqueça de lembrar sobre a fidelidade que eles andaram, que eles vivem, sobre a obediência deles. Porque eu, de certa forma, eu fui pesquisar, né? Porque o jornalista, ele é meio curioso. E eu fui perguntar para uma pessoa o que a gente precisava para ser ordenado, licenciado, ministro do ministério. E aí a pessoa fez assim, uma lista para mim. Você tem que fazer isso. Eu falei, o quê? A primeira impressão que me deu, eu falei, quase que eu falei assim, não quero não. Eu falei, o quê? Vou ter que andar em amor? Sendo que às vezes eu quero chegar assim no irmão e, sabe? E se hoje a gente pode ver o pastor ordenado, licenciado, não é um título, não é algo para ficar ali, né, um quadrinho ali para todos os dias de manhã eles olharem e falarem, nossa, que lindo esse certificado. Chegar na igreja aqui assim, agora eu sou pastor. Sou pastor. Vou mandar em todo mundo. Quando a gente anda em amor, a gente reconhece amor. Sabe, irmãos, vê-los alegres, de mãozinha dada, poder ouvir o nome do irmão, da irmã, meus queridos, eu senti aquilo comigo, mas não, porque eu quero estar, não, irmãos, é porque você vê Cristo através deles. Eles têm falhas? Tem. Né, irmã? A gente fala assim, a gente tem os defeitos. Mas a gente vê o amor de Cristo exalando, até no andar. Mas foi sempre assim? Não. Mas eles decidiram obedecer. Eles decidiram obedecer a palavra. E às vezes a gente se olha também no espelho, a gente pode não se ver. Mas nós também exalamos esse perfume de Cristo. Nós também andamos em amor. Todos nós. Sabe, uma coisa que eu sempre comento com a Rosana, que eu falo assim, meus olhinhos, eles só vê coisinha bonitinha, assim, sabe? Então, quando eu olho para cada irmã, eu falo assim, gente, como a irmã é linda. Coração. Às vezes eu olho assim pro irmão, e eu quero que vocês entendam, sabe? Não é olhar, irmãos, não é a gente olhar para comparar. Mas muitas vezes eu olho pro irmão e falo assim, cara, olha, esse irmão, ele tem uma força muito grande dentro dele. E aí eu admiro que eu falo assim, como é bom a gente andar com pessoas fortes. E eu não falo do forte da pessoa ficar assim, ó, eu sou forte. Não. Gente, o homem, ele levanta todos os dias de manhã para trabalhar, faça chuva, faça sol. Tem mulheres que também fazem isso? Tem. Mas na palavra diz que eles são os sacerdotes dentro de casa. Eles proveem o alimento para casa. Meu amigo, todos os dias eu olho para o meu marido e eu falo assim, Senhor, obrigado. Ele tem os defeitos? Tem, irmãs, tem. Tem dia que eu falo assim, amor, te amo. Mas eu olho com os olhos de amor, como Cristo nos vê. E eu falo assim, Deus, obrigada. Assim como eu olho e declaro também sobre a vida de cada irmão, cada irmã. Sabe? O sobrenatural do Senhor sobre a vida de cada um. Porque é difícil, irmãos. É difícil o homem trazer o alimento para dentro de casa. É difícil o homem estar ali. Imagina com o chefe falando as coisas e o homem falando, não, eu tenho a responsabilidade de levar o alimento para dentro da minha casa. Quantas vezes eu já vi o meu esposo chegar assim, todo felizão. Sabe, irmãos, a obediência, ela precede o milagre.
Cristo, ele obedeceu. E hoje nós podemos viver esse milagre. Nós podemos ser milagre na vida das pessoas. E para a gente poder encerrar, lembrando que, às vezes a gente fala assim, mas como que eu vou saber que é Deus falando? A voz do Espírito é a consciência, é a nossa consciência. E nós podemos ver isso lá em Romanos 9:11. Eu acho que eu anotei errado, irmãos. Não, 9:1, perdão. Tem um a mais aí. E na palavra diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Então o Espírito Santo, ele fala na nossa consciência. E a razão, ela é a voz da alma, sabe? E a do corpo, a voz do corpo são os sentidos. É aquela vontade da gente não querer vir para o culto. É aquela vontade da gente não querer falar com o irmão. E quando a gente não gosta do irmão? Quando a gente simplesmente olha para a cara do irmão e fala assim, não, meu amigo. Aí a gente ora muito para Deus prosperar a vida do irmão. Porque quando a gente faz isso, a gente fecha uma brecha. Que é a gente olhar com outros olhos, os olhos do mal. E nossos olhos são olhos abençoados. São olhos que são os olhos de Cristo na vida dos irmãos. E eu gostaria de deixar para vocês duas coisas que nós, todos os dias, a comunhão com o Senhor, nós sintonizamos. Quem aqui conhece aqueles rádios antigos que a gente tinha que ficar fazendo aquela... Não é da minha época. Brincadeira, era da minha época, sim. Aqueles rádios que tinha que ficar procurando, sabe, a sintonia e fazer aquele barulhinho e tudo mais. Nós temos que estar sintonizados com Cristo, com o que Ele diz. Porque quem aqui tiver a oportunidade, e eu oro para que todos tenham. Esse livro aqui a gente leu no grupo de leitura. O último que a gente leu agora, Uma Vida de Oração Sobrenatural. Tem aqui no Verbo Shop também. Tem, né, Lu? Tem. E eu vou só citar um trechinho de certa forma, da falta do ouvir, tá? Eu não posso dizer que é desobediência totalmente, mas é a falta da gente ouvir. E a Nancy, ela dá um exemplo de um dia, deixa eu ver aqui, de um dia em que ela foi direcionada a orar por um parente dela. E não foi nada assim, como um letreiro piscando, sabe? Ou a pessoa acordar de madrugada e o anjo está assim, irmã, ore por fulano. Não, irmãos, simplesmente ela lembrou desse parente. Ela lembrou assim, fulano. Só que ela estava fazendo tantas coisas e ela simplesmente deixou. Ela falou, depois eu faço isso daí, depois eu escuto. E esse parente morreu. E aí, depois de um tempo, cerca de 3... Eu vou citar o que está aqui no livro para vocês poderem acompanhar. Cerca de 3 semanas depois da morte desse meu parente, eu estava liderando a oração diária da nossa igreja. Depois de passar algum tempo orando em outras línguas, fui arrebatada no Espírito. E Deus falou comigo. Abre aspas. Estou colocando sobre você a responsabilidade de ser um atalaia sobre sua família. Fecha aspas. Abre aspas novamente. A vida do seu parente poderia ter sido poupada se você tivesse cooperado com o meu espírito, em letra maiúscula, e orado. A situação dele poderia ter sido transformada. Fecha aspas. E ela explica aqui que
os atalaias, as atalaias, que são mencionadas na passagem, em Isaías 62, no versículo 6 ao 7. As atalaias que são mencionadas nessa passagem não estão vigiando o inimigo. Elas estão fazendo Deus lembrar o que Ele prometeu na sua palavra. Elas estão vigiando para garantir que a sua palavra dada a elas se cumpra. Elas continuam erguendo a palavra de Deus à presença dEle até verem a palavra de Deus se cumprir em suas vidas, em suas famílias, em suas casas e em suas situações. E isso foi algo que mexeu tão forte em mim, porque muitas vezes Deus disse ao meu coração: ore por fulano. Irmãos, eu fui fazer almoço, fui limpar a casa. Eu não sei o que Deus tinha para a vida daquele irmão. Mas quando eu li essas palavras, eu pedi perdão. Falei: Senhor, a partir de hoje, todas as vezes em que o Senhor colocar algo, seja o nome de alguém, ou seja alguma situação para orar, eis-me aqui. Porque eu não quero ser um canal de impedimentos na vida de alguém, mas sim um canal de bênção. E esse orar, muitas vezes a gente fala assim: eu vou orar, palavras bonitas. Irmão, independente, Senhor, cuida dessa vida. Eu não sei o porquê o Senhor está pedindo para eu orar, mas eu oro. Oro para que ele tenha uma vida abundante, oro para que ele tenha a vida guardada, as finanças restauradas. Eu não sei o porquê, mas Senhor, está aqui. E o Espírito Santo, irmãos, ele vai trazer as palavras certas no coração de vocês. E que a partir dessa noite, nós possamos andar em obediência na palavra. Que nós possamos honrar nossa liderança, honrar nossos pastores, honrar a unção que está sobre a vida de cada um deles. Mas também a vida de todos os nossos irmãos, porque cada um de nós somos filhos amados do Senhor. E eu gostaria de orar pela nossa igreja, sabe? Pelos nossos irmãos. Porque muitos milagres nós ainda viveremos. Mas nós precisamos quebrar a incredulidade. Nós precisamos deixar a incredulidade morrer. E viver cada vez mais o que diz a palavra. Para que Cristo possa se manifestar através de nós. Amém? Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. E nós vamos orar. E depois a Jennifer tem uns recadinhos, né, irmã? Pai, muito obrigada. Muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela vida de cada um dos teus filhos, Pai. Por cada um dos membros dessa igreja, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela nossa liderança. Uma liderança totalmente obediente à tua palavra, Senhor. Uma liderança que está com os olhos abertos, Pai. Com os ouvidos e o coração totalmente entregue a Ti, Senhor. Andando em amor, andando em sabedoria. Andando, Pai, em uma só voz. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por todos os dias podermos contar com o Senhor. Podemos abrir nossos corações para o Senhor, mas também, papai, agradecer pela vida de cada um dos nossos irmãos, que nós sabemos que quando passarmos a mão no telefone e ligarmos dizendo, me ajuda, eles estarão lá. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dos nossos pastores, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela sabedoria e pelo amor com que eles conduzem cada um dos seus dias, suas famílias, mas também, Pai, a tua igreja. Pai, eu te agradeço por esse bairro, Pai. Eu te agradeço já, Pai, trazendo a existência, Senhor. Trazendo a existência.
Oh, papai, pessoas chegando, Senhor. Pessoas, eu te agradeço por essas pessoas, papai, que já estão chegando com sede e fome da tua palavra, Senhor. Eu te agradeço porque cada uma delas está ouvindo o teu chamar. Eu te agradeço, Pai, porque cada uma delas te ouve dizer: filho, venha. Eu te agradeço porque eles são bênção, papai. Eu te agradeço por cada um dos dons, Pai, talentos sendo despertados nos teus filhos. Eu te agradeço por uma igreja fortalecida em ti, Pai. Eu te agradeço por evangelistas, Pai. Eu te agradeço por profetas, por pastores, papai, por mestres. Mas também te agradeço, Pai, pelos empresários. Eu te agradeço, papai, pelas pessoas que trabalham, Senhor. Pelos vendedores, pelos gerentes, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por todos aqueles que têm um comércio ou de alguma forma, Pai, está trabalhando para o Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelos recursos financeiros que chegam até aqui, neste local. E te agradeço pela sabedoria dos nossos pastores, Pai, para poder saber para onde vai, administrando de forma sábia os recursos que chegam, Pai. Mas também de forma sábia, sabendo conduzir, sabendo cuidar de cada pessoa que chega, mas também dos que já estão aqui, papai. Que nós, como igreja, Senhor, cada um de nós possamos ter a sensibilidade em nosso espírito, o nosso espírito testificando, Senhor, aquilo que vem do seu coração. O nosso espírito te ouvindo, Pai, e não duvidando das ordens, dos direcionamentos, papai. Obrigada, Senhor. Que cada vez mais, Pai, mais atalaias, Pai, se levantem para que a tua palavra possa se cumprir na vida dos outros, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, também pelos músicos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que o coração deles está totalmente rendido a ti. Nós te agradecemos também pelo diaconato, Pai, por cada um dos irmãos que vem em amor servir, mas servir outros irmãos com a tua palavra. Por cada vez, Pai, que a equipe de recepção nos abraça e nos recebe com tanto amor. Cada setor, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pela equipe, pela liderança das crianças do departamento infantil, papai. Que departamento lindo, meu Deus. Todos os dias, Senhor, todos os dias essas crianças podem ouvir a tua palavra, Pai. Elas podem ser munidas, Pai. Elas podem ser guardadas, a mente delas sendo cativas na tua palavra e não nas armas de Satanás. Oh, Pai, eu te agradeço, Senhor, para que mais e mais, Pai, os corações sedentos pela tua palavra, Pai, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, crianças chegando, crianças se levantando dentro de suas casas em oração pelas suas famílias, famílias, pais, mães, vendo o teu agir, Senhor, através dessas crianças, papai. Crianças podendo, Senhor, trazer de forma tão genuína essas famílias. Nós te agradecemos também por pais, por homens, por sacerdotes dentro do lar, se levantando, Senhor, se levantando em oração dentro de suas casas. Eu declaro que nada vai impedir que esses homens, eles possam orar, nada vai impedir que eles possam declarar dentro de suas casas o teu amor, Senhor. Nada mais impedindo, assim como diz a tua palavra, que o amor lança fora todo medo. Nós declaramos todo medo sendo lançado fora, e Satanás não tendo mais poder para colocar as garras em cima dessas famílias, papai. Mulheres se levantando em oração por seus maridos, mulheres se levantando em oração por seus filhos, mulheres se levantando em oração umas pelas outras, papai.
Obrigada, Senhor. Obrigada, papai. E eu te agradeço, Senhor, pela vida das nossas reverendas, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela vida da Rosana, Pai. Que neste momento ela possa sentir o teu amor abraçando ela, papai. Que neste momento ela possa sentir, Senhor, o teu agir, o teu aconchego, a tua proteção. E que ela não se esqueça que o Senhor é o papai dela. Que a Rosana possa, Pai, cada vez mais te ouvir, Senhor. Para que ela possa saber conduzir, mesmo com os filhos já grandes, papai, mas conduzir em amor e sabedoria quando eles precisarem. Porque para nós, papai, nós que temos filhos, nossos filhos, eles sempre vão ter um cantinho no nosso colo, no nosso abraço, papai. Eles sempre estão em nossas orações. Pai, eu declaro, Senhor, a descendência dela, Pai, super abundante, Pai. Eu declaro, Senhor, os teus filhos correndo a carreira, Pai, sendo guardados por Ti, de dia e de noite, papai. Os negócios, os planos, os projetos de cada um deles, Senhor, sendo manifestos, papai, mas com as Tuas bênçãos, porque nós sabemos que os planos deles são os Teus planos, papai, e esses já estão abençoados. Papai, eu oro pela vida da nossa reverenda Michele. Oh Deus, nós te agradecemos pela vida dela, Senhor. Porque todas as vezes, papai, em que ela nos abraça, é o Senhor que nos abraça. Porque todas as vezes em que ela sorri, é o Senhor que sorri, papai. Todas as vezes em que ela nos liga ou nos manda mensagem, é o Senhor, papai, através dela. E nós declaramos, Senhor, um tempo, Pai, em que ela olhará para Ti, papai, e falará muito obrigada. Assim como ela sempre fez, Senhor. Nós declaramos, Pai, um tempo sobrenatural. Um tempo sobrenatural também, papai. Porque eles também, tanto o nosso pastor Clóvis, Pai, e a nossa reverenda Michele, como diretores do centro de cura, papai. Que mais ministros, papai, mais ministros de cura se levantem. Que eles não tenham medo, Senhor. Eles não tenham medo de ser o Teu instrumento na vida de outras pessoas. Pai, neste momento, barreiras estão sendo quebradas, papai, para que os dons se manifestem, papai. Porque na Tua palavra, Senhor, diz que a uns foi dado, a outros também, Pai, dons e talentos. E que não sejamos, papai, tolos de esconder esses talentos, papai, de enterrá-los, mas que possamos frutificar, papai. Que possamos ser árvores frutíferas, papai. Pai, eu agradeço também, Senhor, por cada departamento. Eu te agradeço pela vida dos ministros, Senhor. E que em todas as vezes em que eles colocarem os pés aqui, papai, ou também os pés na rua, ou aonde o Senhor nos levar, a Tua glória se manifeste através deles. Pai, eu declaro, Senhor, um tempo de abundância sobre essa igreja. Um tempo onde as pessoas vão cada vez mais sentir o Teu amor no coração delas, esse amor tão quentinho, esse abraço tão maravilhoso, papai. Eu declaro, Senhor, um tempo onde não haverá perdas, mas sim muitos ganhos. Eu declaro um tempo, Senhor, em que essa frente aqui ficará pequena, de pessoas aceitando o Senhor como Senhor e Salvador na vida delas. Eu declaro pessoas chegando, papai, pessoas com o coração totalmente de servo, Pai, e não apenas como um voluntário. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, o Teu amor se manifestando na casa de cada um dos Teus filhos, papai. Pai, cada um dos Teus filhos que estiveram aqui, Senhor, o Teu manifestar neles e através deles, papai. Eu te agradeço, Pai, pela noite tranquila em que vamos poder dormir, descansar, papai, o sono dos justos. Mas, papai, quando nos levantarmos amanhã, Senhor,
seremos como a luz da aurora, que vamos brilhar e brilhar e brilhar cada vez mais o teu amor, o teu poder, o teu agir, Senhor, na vida de todos aqueles que estiverem ao nosso redor. E essas pessoas, aonde a gente estiver, elas vão dizer: uau, uau, que luz é essa, que amor é esse, que jeito é esse? E vocês vão poder dizer: é Cristo que habita em mim, é Cristo que vive em mim, é o meu Salvador, é aquele que morreu por mim na cruz, é aquele que me resgatou das trevas, é aquele que me dá a oportunidade de viver todos os dias. Oh, papai, e eu também te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por corações, papai, totalmente quebrantados pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por pessoas chegando também e querendo, Pai, desejando e não retrocedendo, papai, a viver, a pegar junto, Senhor, a terem esse propósito dentro delas. Seja para poder servir uma água, Pai, porque isso não é menos, é mais diante da tua glória, diante do teu amor, papai. Profissionais, papai, pessoas que têm dons, talentos, mas também desejando servir aqui dentro da igreja, pai. Pessoas chegando e falando assim: ei, eu sei como arrumar essa fiação, eu sou técnico, eu sou eletricista, eu sou profissional, e eu estou aqui para poder servir ao Senhor. Papai, obrigada. Obrigada por essa noite, Senhor, por esse tempo, Pai, em que podemos nos derramar diante de Ti, papai. Obrigada, Pai, porque eu já vejo, Senhor, pessoas celebrando, correndo por este lugar, papai. Nada impedindo elas de correr a Tua carreira. Pessoas rindo e se alegrando, papai, porque a vitória já é certa. Porque o Senhor já venceu por nós, por cada um de nós na cruz, papai. E eu declaro, Senhor, um tempo de renovo. O Senhor trouxe a Tua palavra, Pai, através do nosso irmão Fernando, dizendo que uns iam, outros viriam. Mas eu declaro, Pai, que muito mais virá do que aqueles que irão. Eu declaro, Pai, a Tua palavra se manifestando, Senhor, em cada dia, em cada culto, Pai. Corações com expectativas, Pai. Que os meus irmãos, eles não tenham mais medo, Pai. Que eles não tenham mais dúvida. E que em todas as vezes em que eles ouvirem: hoje tem culto, os corações deles digam: uau, é hoje que Deus vai falar comigo. É hoje que Deus vai manifestar o Teu poder. É hoje que as minhas expectativas estão elevadas. É hoje, papai, dia após dia, culto a cada culto, papai, porque nós sabemos que o Teu mover, Senhor, o Teu agir, papai, Ele é constante, Ele é presente, Ele é forte. Declaro, Senhor, uma igreja fortalecida na Tua palavra, Pai. Assim como o Senhor trouxe, Senhor, em tantas vezes ao meu coração, eu compartilho com os meus irmãos. Nós somos uma igreja que avança, nós somos uma igreja que corre, nós somos uma igreja que está todos os dias fortalecida no Senhor. Nós somos uma igreja que honra a nossa liderança e não dá brecha para Satanás destruir nada. Nós somos uma igreja que tem o Teu amor, papai. Nós temos uma igreja que avança. Nós somos uma igreja que avança. Nós somos uma igreja que avança no Teu chamado. Nós somos uma igreja que avança, papai, nos Teus projetos. Nós somos uma igreja que avança. Nós não retrocedemos. Nós não aceitamos retroceder, porque a Tua palavra, ela cresce. Ela cresce dentro de nós. Ela cresce através de nós, papai. E que em todas as vezes, Senhor, oh, papai, que nós tivermos, Pai, o direcionamento do Senhor aos nossos corações. Que nossos pés, as nossas mãos, os nossos corpos, Senhor, eles não sejam impedidos por Satanás de ser a Tua palavra. Que sejamos ministros de cura, Senhor. Que sejamos ministros da palavra. Que sejamos aqueles que vão estender as mãos para quem tem fome, quem tem sede.
em seus corpos, mas também aqueles que vão ter fome da tua palavra, Pai. Pai, obrigada, Senhor, pelo alimento que temos em nossas mesas, papai. Ah, mas é só um arroz, é só um feijão. Não, é muito, papai. Obrigada, papai, porque nós temos o arroz, nós temos o feijão, Senhor. Ah, obrigada, Senhor. Mas nós também temos a tua palavra, Pai. É a tua palavra que nos sustenta, a tua palavra que nos direciona. Nós temos, papai. Obrigada, Senhor, pelos clientes que chegam até nossos estabelecimentos, papai. Obrigada por essas pessoas que não sabem como, mas vieram parar até nós. Obrigada porque nós podemos abrir as portas dos nossos estabelecimentos e dizer: que bom que você veio. Obrigada, Pai, porque nenhum filho teu ficará para trás, porque nenhum filho vai mendigar o pão, porque nenhum filho terá falta, papai. Nenhum filho terá escassez. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, clientes chegando na vida dos teus filhos, papai. Pessoas procurando os serviços, papai. Pessoas vindo de norte a sul, leste a oeste, através da internet, papai. Elas ouvindo o nome deles, papai. Eu declaro, Senhor, o teu agir, o teu amor sobre a vida dos meus irmãos, sobre estas empresas, papai. Pai, eu declaro também, Senhor, um tempo em que nós vamos buscar, papai, cada vez mais o Senhor. E que esse culto de oração, papai, não seja só mais um culto, mas seja um culto em que nós estaremos aqui, papai, para te louvar e te agradecer e te exaltar, Senhor. Nós estaremos aqui com as nossas mãos estendidas, dizendo: verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, todas as doenças, toda a falta, todo o medo. Verdadeiramente o Senhor levou sobre si. Verdadeiramente o Senhor levou sobre si. E que cada culto de oração, papai, seja um culto de adoração ao teu nome. Seja um culto em que podemos, papai, ver o teu manifestar. Mas que não seja só todas as quintas-feiras, sejam sexta, sábado, domingo, segunda, até que o Senhor venha. Papai, eu declaro, papai, que todas as vezes em que nossos irmãos disserem: eu vou para o culto, eles possam vir em segurança, papai, sem nenhum tipo de impedimento, sem nenhum medo, sem nada, papai. E que além disso eles também possam, onde eles forem, trazer pessoas também, papai, querendo beber dessa mesma fonte, querendo se alimentar deste mesmo alimento, papai. E que quando nós também tivermos, papai, ações de evangelismo, Senhor, quando as missões, papai, os nossos líderes missionários, papai, quando eles tiverem, papai, o seu direcionamento no coração, as pessoas peguem junto. Pessoas não tenham medo de levar a tua palavra. Pessoas não tenham medo de dizer: eu sou de Cristo. Ei, eu tenho um Cristo. Eu tenho Jesus em mim. Eu tenho um Deus que me amou tanto, que hoje eu posso te dizer: venha. Eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho amor. É isso que eu posso te dar. Venha, levante e ande comigo. Que nossas ações de evangelismo, meu irmão, não seja apenas para chegar e comunicar: oi, tudo bom, posso falar de Jesus? Mas que quando nossa presença chegar, essa pessoa já se renda ao teu amor, papai. Que essa pessoa já esteja com os corações quebrantados, Senhor, e diga: eu quero aceitar Jesus, eu quero o que você tem. E que não nos falte palavra, Pai, para poder falar do amor de Cristo. E que se mesmo assim, Pai, o nervosismo tentar nos impedir, a nossa boca possa se abrir e dizer: eis-me aqui, porque Cristo está aqui comigo, está aqui com você. E todas as vezes em que estivermos andando, Senhor, pelas ruas de Curitiba, ou até mesmo pelo Paraná, pelo Brasil, pelo mundo, papai, e encontrarmos alguém estendendo a mão, pedindo pelo menos um pão,
Que nós possamos, papai, ser aquele que vai estender a mão e dizer: Jesus está contigo, Jesus não te julga, Jesus não te desampara. Que possamos ver nos olhos dessas pessoas o Senhor, papai. Que possamos ter mais amor nos nossos corações pelos nossos irmãos, papai, aqui dentro da igreja, Senhor. Que nós tenhamos cada vez mais esse discernimento, papai. Que nós não precisemos, papai, de profetas. Porque ele é profeta, ele vai revelar. O Senhor já revelou aquilo que estava escuro, papai. Jesus já veio para revelar. Ele é a própria revelação da palavra do amor, do seu amor, Senhor. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim, ele é a luz. Oh, Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço também, papai, pelos dias em que nós poderemos estar aqui com nossas famílias no culto de domingo, Senhor. Que esses cultos não sejam apenas um culto de domingo. Não seja só uma religiosidade em que eu vou me vestir, em que eu vou dizer, vou para a igreja. Mas que seja um tempo em que eu vou olhar para os meus filhos, eu vou olhar para o meu marido, eu vou olhar para minha mãe, para o meu pai, para o meu tio, para o meu vizinho. Eu vou olhar para o meu irmão e dizer, vamos viver o melhor. Porque Cristo está chegando, Cristo está vindo, Cristo está às portas. E que nós não sejamos egoístas, meus irmãos. Que nós não tenhamos esse egoísmo nos nossos corações. Oh, papai, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pelo rio, Pai, que flui através de nós. Eu te agradeço, Pai. Oh, papai, eu te agradeço. Oh, papai, obrigada, Senhor. E eu te agradeço, Pai, por esse vinho novo, essa unção fresquinha, papai, que foi derramada sobre a vida dos nossos pastores, das nossas reverendas, papai. Oh, papai, que essa unção que está sobre a vida do nosso pastor Silvinei, da nossa reverenda Rosana, Senhor, que quando eles colocarem os pés aqui nesse estacionamento, Senhor, nós possamos ver a glória, o manifestar do Senhor, e todos possamos receber, papai, uma porçãozinha. Mas não é aquela porçãozinha só pequenininha. É só o começo, papai, de algo grandioso que o Senhor tem para as nossas vidas, para essa igreja, papai. E que eles também possam receber o teu amor, Senhor. Que eles também possam receber, assim como, Pai, quando o nosso pastor Clóvis, a nossa reverenda Michele chegou, papai, tudo mudou, porque o Senhor também está com eles, está com nós, está nessa igreja, Pai. Que essa unção que está aqui, Pai, não se dissipe. Que esse amor que está aqui nessas paredes, nós sabemos que são apenas paredes, um dia o tempo vai levar, mas esse amor permanece, papai. Esse amor fica, Senhor. Esse amor está em nós e através de nós, papai. E eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Oh, papai, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar nesse mesmo espírito de oração. Eu gostaria de saber se tem alguém com algum pedido de oração específico.